A Marinha Americana adverte: a China poderá invadir Taiwan em breve. E o Partido Comunista Chinês quer que os Estados Unidos tenham medo. Muito medo. China sem censura. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell. Esse episódio foi patrocinado pelo Surfshark, porque você deveria proteger a sua identidade sempre que estiver online, usando um VPN como Surfshark. Então, tem havido bastante atenção sobre Taiwan recentemente. E não é por causa do seu delicioso abacaxi. Ok, parte da atenção é por causa do delicioso abacaxi. Mas há cada vez mais preocupação sobre se o Partido Comunista Chinês tentará tomar Taiwan à força. É por isso que o Estreito de Taiwan, as águas que separam Taiwan da China, foi chamado de um barril de pólvora que pode estourar uma guerra mundial. Eu sei o que você está pensando. Mais um episódio leve e inspirador do China Sem Censura. E fica ainda melhor. Mais cedo este ano, um almirante americano advertiu que a China poderia invadir Taiwan nos próximos 6 anos. Esse foi o almirante Philip Davidson, comandante do US Indo-Pacific Command. Ele fez essa avaliação em março e, em seguida, se aposentou da Marinha. Boa jogada. O novo comandante do Indo-Pacific Command também está preocupado com Taiwan. Ele diz que a ameaça da China sobre Taiwan está mais próxima de nós do que a maioria pensa, e que uma invasão da China a Taiwan é a maior ameaça no Pacífico, e uma ameaça maior do que a Coreia do Norte ou a Rússia. Veja, existe uma razão para eu ter começado China sem censura em vez do Coreia do Norte sem censura ou Rússia sem Putin. E a razão é: eu não quero ser envenenado. De qualquer forma, é uma boa notícia que as Forças Armadas Americanas estejam preocupadas sobre a ameaça do regime chinês a Taiwan. Agora, a questão é o que nós vamos fazer sobre isso. A resposta é absolutamente nada. Nós não queremos nos envolver de forma alguma, porque, de acordo com a minha mídia estatal favorita, o Global Times, os Estados Unidos vão perder uma guerra contra a China sobre Taiwan, pela ilha. Bom, a princípio parece um artigo comum no Global Times. Ele culpa os Estados Unidos e o seu ato de relações com Taiwan por dar origem a sucessionistas renegados de Taiwan. Ele chama o apoio do Congresso a Taiwan de corrupto e compara a situação de Taiwan com o da Confederação durante a Guerra Civil Americana. Só lembrando que Taiwan é um país soberano que nunca foi controlado pela República Popular da China em nenhum ponto na história. Então, é exatamente a mesma coisa que a Confederação durante a Guerra Civil Americana. Mas o que o artigo do Global Times diz que os Estados Unidos devem fazer se não quiser lutar por Taiwan? Dizer a Taiwan para aceitar o um país, dois sistemas sob o controle do Partido Comunista Chinês. Quer dizer, funcionou tão bem para Hong Kong. E se isso não funcionar, o presidente americano poderia simplesmente rescindir o ato de relações com Taiwan, que ele não pode fazer porque é uma lei americana, e apenas o Congresso pode mudar as leis. Mas se o Congresso ficar no caminho, o presidente americano deveria simplesmente ordenar que o governo americano não se envolvesse no conflito China-Taiwan. E por que os Estados Unidos fariam isso? Bom, é porque a China tem uma vantagem decisiva em uma luta contra os Estados Unidos: tolerância ao número de baixas. O que significa que, para conseguir o que quer, o Partido Comunista Chinês está mais disposto a deixar o seu povo morrer do que os Estados Unidos. E aqui vai a deixa. O principal ponto desse artigo é esta frase: o destino de Taiwan não apresenta qualquer ameaça existencial aos Estados Unidos e os Estados Unidos não deveriam cair na armadilha de pagar por sua arrogância com sangue americano. Estão dizendo que Taiwan não é importante. Então, definitivamente não vale a pena derramar sangue americano por causa dela. Então, nós deveríamos encorajá-los a se reunirem com um regime autoritário do qual nunca fizeram parte. Que ideia maravilhosa! Como eu disse, parece um artigo padrão do Global Times, mas acontece que não foi escrito por um editor do Global Times. Foi escrito por um ex-fuzileiro naval de infantaria aposentado, que agora serve como servo civil dos Estados Unidos no Pentágono. Espera, o Pentágono está de acordo com seus empregados escrevendo artigos de opinião em um veículo de propaganda chinês que foi designado como uma missão estrangeira pelo governo dos Estados Unidos?
Bom, aparentemente, o autor não pediu autorização antes de publicar o artigo, o que significa que ele pode sofrer ação disciplinar. Agora, eu não sei por que esse autor decidiu escrever esse artigo para um veículo de propaganda chinês. Talvez ele realmente acredite que está prevenindo uma guerra entre a China e os Estados Unidos. De qualquer forma, para o Global Times, isso é um trunfo de propaganda. Te falarei mais após a pausa. Bem-vindo de volta. Esse artigo do Global Times é o exemplo perfeito de guerra política do Partido Comunista Chinês. Como diz o professor Kerry Gershanek, guerra política é o plano do Partido Comunista Chinês de vencer sem lutar. Parte da guerra política é a guerra de mídia. Ela envolve usar a opinião pública como uma arma, fazendo propaganda através de várias formas de mídia para enfraquecer a vontade de lutar do adversário. Aqui está um exemplo. Esse artigo do China Daily diz que Taiwan deve abandonar a sua posição de independência para evitar guerra. O Partido Comunista pode chamar isso de posição de independência de Taiwan, mas pessoas normais chamariam de realidade. Ao contrário da mídia estatal chinesa, que precisa chamar a eleição presidencial de Taiwan de eleição de líderes regionais de Taiwan, porque não podem admitir que Taiwan é independente de fato. Mas o ponto é que o Partido Comunista Chinês está usando guerra de mídia para intimidar Taiwan. E é isso que estão fazendo com os Estados Unidos também. A mensagem deles é: não vale a pena lutar por Taiwan. Então deveríamos encorajá-los a se renderem ao Partido Comunista Chinês. O mais interessante é que mensagens da guerra de mídia do Partido Comunista também estão aparecendo na mídia americana. Mas após a pausa. Bem-vindo de volta. Mensagens da guerra de mídia do Partido Comunista estão aparecendo na mídia americana. Como esse artigo que chama uma guerra contra Taiwan de estúpida e cara para os Estados Unidos. E diz que, no melhor caso, os Estados Unidos sofrerão gigantescas perdas em navios, aeronaves e tropas. E, no pior caso, as cidades americanas se tornarão desertos nucleares, matando milhões. E tudo por causa de um assunto que não afeta diretamente nossa segurança nacional. Isso é merda de cheval. Desculpe o francês. Eu já expliquei nesse show por que Taiwan é um assunto importante de segurança nacional para os Estados Unidos e especialmente para os aliados dos Estados Unidos na Ásia, incluindo a posição estratégica de Taiwan na primeira cadeia de ilhas e o fato de que Taiwan manufatura os mais avançados semicondutores do mundo. E como perder Taiwan colocaria a segurança dos Estados Unidos no Pacífico em grande risco. E também a questão moral de que nós não deveríamos simplesmente entregar um país democrático de 24 milhões de pessoas a um regime autoritário que está cometendo genocídio. Quando as pessoas falam sobre apaziguar o Partido Comunista Chinês, deixando eles tomarem Taiwan, é como se eles estivessem assumindo que o partido irá parar com Taiwan. Não, o partido nunca para. Existem outros exemplos da guerra de mídia do partido espalhando mensagens na mídia americana, como esse artigo de opinião do New York Times chamando a política do presidente Biden sobre Taiwan de imprudente, porque está aumentando o risco de uma guerra mundial. Soa ruim, mas o artigo mistura mostrar mais apoio a Taiwan com tentar estabelecer relações diplomáticas oficiais com Taiwan, algo que a administração Biden definitivamente não está fazendo. E presume que a razão por termos conseguido evitar uma guerra por Taiwan por 40 anos é porque todo mundo simplesmente finge que Taiwan não é um país oficial. Mas está errado. A razão por que nós conseguimos evitar uma guerra por 40 anos é porque o Partido Comunista Chinês não estava militarmente preparado para invadir Taiwan ainda. Mas a mensagem aqui é que não deveríamos fazer nada para enfurecer a China porque levaria à guerra. Saiu direto do manual de guerra de mídia. Então, qual é o objetivo dessas mensagens de guerra de mídia? Não é intimidar o Pentágono, mas ainda poderia ter um grande efeito. Primeiro, planta a ideia na mídia americana de que os Estados Unidos não deveriam apoiar Taiwan porque poderia enfurecer a China e levar à guerra. Isso leva a mais e mais artigos sobre como os Estados Unidos não deveriam apoiar Taiwan. E isso influencia as elites políticas e comerciais dos Estados Unidos a também dizerem que os Estados Unidos não deveriam apoiar Taiwan.
porque isso poderia enfurecer a China e levar à guerra. Isso funciona principalmente para aquelas elites que têm interesses comerciais com a China, que são todas elas. É como se o Partido Comunista Chinês estivesse vencendo a guerra sem lutar. Isso poderia afetar a política americana também. O apoio a Taiwan é uma questão importante e bipartidária entre os políticos americanos. Mas a maioria dos americanos não sabe muito sobre Taiwan, ou por que é importante. Então esse tipo de guerra de mídia pode ser usada para desmoralizar os americanos comuns. Se você tornar os americanos contra a ideia de lutar por Taiwan, então isso põe ainda mais pressão sobre o governo americano para parar de apoiar Taiwan. Veja, ninguém quer ver uma verdadeira guerra com as botas no chão contra a China. Mas a forma de evitar a guerra não é apaziguar o Partido Comunista Chinês. Nós já deveríamos saber que apaziguar não funciona. O jeito de impedir a guerra é detê-los, não deixá-los chegar a esse ponto. E há muitas formas dos Estados Unidos impedirem uma guerra com a China por Taiwan, sobre as quais eu posso falar em um próximo episódio. Viu? Isso foi inspirador. Estou encerrando com um tom de esperança. E esse episódio foi patrocinado por Surfshark. Sempre que estiver online, você deveria estar usando um VPN como Surfshark para proteger a sua identidade. O VPN encriptado do Surfshark ajuda a garantir que ninguém roube suas informações privadas. Exército chinês. E o Surfshark tem um novo modo excelente chamado Surfshark Search. É como usar um modo incógnito no seu browser, mas ainda mais incógnito. O Surfshark não reúne nem armazena nenhum dos seus dados. E os resultados de busca não serão conectados ao histórico do seu browser. Isso é especialmente importante se você estiver usando um browser como Opera, que agora pertence a uma empresa chinesa. E com uma única conta do Surfshark, você pode conectar quantos aparelhos quiser. Experimente com uma garantia de 30 dias com seu dinheiro de volta. E o Surfshark tem um desconto especial para os fãs do China Sem Censura. Vá para surfshark.com/uncensored e use o código Uncensored para receber o desconto especial. Você economizará 83% em um plano de 2 anos. Clique no link abaixo. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Te vejo na próxima.